Olá, boa noite, bom dia para quem estiver de dia, boa tarde para quem estiver à tarde, boa noite para quem estiver à noite. Eu venho aqui hoje falar uma coisa que me queimou muito no coração hoje de manhã e que eu não poderia passar o dia sem fazer essa live, vamos dizer assim, né? Tem um texto na Bíblia e que a gente tem comentado muito esses últimos dias. Inclusive, a gente faz de terça-feira, né? Eu tenho um grupo que a gente junto estuda a Bíblia, estudamos Provérbios, e esses dias também nós colocamos essa questão de Jesus, quando diz, né? Ele pergunta para os apóstolos quem dizem que ele é, né? E surgiu uma polêmica que talvez a gente não tenha, assim, talvez parado para perceber. E como nós temos visto a Bíblia e falado muito que a verdade nos liberta, que Jesus quer que a verdade nos liberta, que muitas vezes nós vivemos presos à lei, e a lei, ela nos oprime. A lei tanto oprime que pela lei os próprios escribas, né, os fariseus, os doutores da lei, no tempo de Jesus, o levaram para a cruz. Então a lei, ela pode levar-nos à cruz. Não que Jesus não deveria vir, né, para isso, mas Jesus veio para, a gente sabe, né, que ele veio para unir, novamente, eu vou colocar isso aqui também, mas a gente sabe que o que levou Jesus para a cruz foi a lei da época, né? Porque Jesus veio não para abolir a lei, né? Ele não veio para abolir a lei, não veio para modificar a lei, mas ele veio para complementar a lei. E ele vindo para complementar a lei, ele trabalha com a fé, com o amor. E a lei, muitas vezes, ela não está nos defendendo pela fé, pelo amor. Então, e quando Jesus fala, eu vou ler para vocês então o texto, que é Mateus 16, de 15 a 18, que é aonde Jesus pergunta, né? Mas antes disso, no 13 já começa, né? Jesus perguntando, né? Que aí ele vai falar que ele estava, né? Chegou da Cesareia de Felipe e perguntou aos seus discípulos, né? Quem diz os homens que é o Filho do Homem? E aí eles respondem, uns falam que é João Batista, outro que é Elias, outro que é Jeremias. E aí Jesus pergunta, né? Ou algum dos profetas. E aí Jesus pergunta, e para vocês, quem eu sou? Né? E aí Simão, ele diz, olha, presta atenção. Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz assim, feliz és tu, né, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo, veja, por isso eu te digo que tu és Pedro. Até então ele era Simão. Por que Simão? Porque Simão era se você for ver e estudar um pouco mais dos apóstolos, você vai ver que Simão, ele era assim, ele era o mais bruto, ele era o mais, qualquer coisa ele estava colocando a opinião dele, para valer a opinião dele, tanto é que Jesus chama ele de Satanás, porque ele fala, não, o senhor não vai morrer, onde já se viu, né? Então ele era assim, ele era muito volátil, né? Mas ele era assim, ele tinha um coração muito bom, e ele se arrependia, né? Diferente de Judas. Então ele se arrependia e ele voltava atrás e continuava a vida, né? Então, aí a partir do momento que ele era Simão, Jesus então o transforma em Pedro, né? Que aí a gente fala assim, mas Pedro significa pedra. Sim, Pedro significa pedra. Por quê? Porque agora você é firme. Você está firme comigo, porque Deus te revelou que eu sou o Filho de Deus. Então Jesus falou para ele, como Deus foi o Pai do céu que te revelou, então eu agora te consagro como pedra.
Simão, Pedro. Agora você não é mais Simão, você é Pedro. E quando Jesus diz assim, ó, tu és Pedro, ele não disse tu és pedra, mas disse tu és Pedro. E sob essa pedra construirei a minha igreja. E o poder da morte nunca poderá vencê-la. E eu te darei a chave dos reinos dos céus. E o que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém o que tinha acontecido ali, que ele era o Messias. Então perceba, sobre essa pedra, o que é essa pedra que teve ali agora? Essa revelação que Jesus era o Filho de Deus vivo. O Messias, o Filho de Deus vivo. Pedro teve essa visão. Então, Pedro teve a visão essa pedra, porque Jesus é chamado de pedra angular. Lembra? Você já deve ter visto. A pedra angular que os construtores rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Então, Pedro era uma pedra, eu posso ser uma pedra, você que está assistindo é uma pedra. Por que uma pedra? Porque você vai anunciar que Jesus é a pedra angular. Então, Jesus disse que nós faríamos coisas como ele fez e faríamos maiores ainda. Porque ele quer que... Qual que é a missão nossa? O que é que Jesus pede para a gente fazer? Ir por toda parte, pregar o evangelho a toda criatura. Né? Então, percebe? Sobre essa pedra, sobre esse entendimento que você teve, que Pedro teve, que você está tendo agora... Você também pode ser essa pedra e levar essa pedra angular que foi rejeitada para todos. Mas Jesus era a pedra, tá? Então entenda bem, Jesus era a pedra. Ah, mas então nós que somos da Igreja Católica, que Pedro foi o primeiro Papa e que o Papa que... Tudo bem, tá tudo bem. A gente só precisa ver o que é verdade. Então não significa que Pedro era a pedra e que foi determinado para ele, só para ele. Não. Naquele momento, Pedro iria dirigir sim uma comunidade. Ele foi eleito como um representante daquela comunidade, dos apóstolos dele, vamos dizer assim. Né? E hoje Jesus está nos chamando também para a gente ser essa pedra. Mas, então porque Pedro foi a pedra, o Papa é a pedra, os bispos são pedras, né? E os padres são pedras, então eu não posso ser? Não. Aí que é a questão. Você também pode ser. E deve ser. Percebe? Então, a igreja, que somos nós, né? O templo que a gente vai, por exemplo, o padre, ele vive abaixo de uma lei, de uma regra. Ele segue, por exemplo, o nosso padre, ele segue a ordem. Tanto é que eles têm a ordem, chama a ordem quando eles recebem, né, a ordem de ser padre. Existe uma ordem que vem da Igreja Católica e ele segue aquela Igreja Católica. Isso não significa que ele vai pregar coisas que não deve pregar. Lógico que ele vai pregar as coisas que ele aprendeu e vai pregar. Mas isso não significa e não te tira a tua autoridade de você também pregar. Entende o que eu estou falando? Porque Jesus nos ordenou e Jesus nos está fazendo nós vermos isso. A verdade vos liberta. Não é só eles que têm o poder. Eles também têm o poder de nos orientar, de nos levar cada vez mais próximo do Pai, próximo do reino de Deus, né? Então, percebe? Mas não é só eles. Nós também. E Jesus, o próprio Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele disse para todos nós. E para confirmar isso, né, que eu quero que fique bem claro, que essa pedra, então, é a pedra Jesus, é a pedra nós, que também devemos ser pedras, para anunciar essa pedra de Jesus. O que significa ser pedra? Ser forte. Ser forte, falar a verdade, né, a partir da Bíblia, entender a Bíblia e falar a verdade. Porque não é o que Jesus pede, ele não delegou para alguns em específico. Não. Todo aquele que entender o seu propósito, todo aquele que entender por que ele veio, por que ele está aqui,
porque eu sou aqui, porque você está aqui. Todos que entenderem isso têm a missão e o propósito nosso, que é levar o evangelho a toda criatura. Porque a verdade vos liberta. Porque muita gente hoje está afastado, porque muita gente está... Porque estão cansados de ver leis e leis e leis que julgam. E Jesus disse assim, ó, vinde a mim vocês que estão cansados, porque o meu fardo, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Por quê? Porque nós vivemos o jugo da lei. Então, percebe aqui, ficou claro para vocês que Pedro foi considerado para Jesus uma pedra, mas uma pedra de firmeza, de constância, porque antes então ele era assim, uma marionete, vamos dizer assim, ele ficava muito assim, né? Sem... Tanto é que até, né, no dia da crucificação de Cristo, ele negou Cristo 3 vezes. Né? Então ele estava assim muito inseguro, mas aí daí para frente então ele assumiu aquela verdadeira pedra que Jesus falou que ele deveria ser uma pedra forte, como ele diz para nós, como ele diz para mim, como diz para você também. Tá? Então não é, Deus não dá o poder para alguns, Deus dá o poder para todos aqueles que acreditam que Ele é a pedra angular. Jesus é a pedra angular. É a pedra de transformação, é a pedra de tropeço para muita gente que não acredita, né? Porque quando a gente acredita, você está salvo, porque Jesus te salvou. Jesus, ele nos veio para fazer essa união. Por isso que quando ele fala aqui, ó, o que você ligar no céu, o que você desligar, o que você ligar será ligado ou desligado. Isso que Jesus quer falar aqui é o seguinte. Quando Adão e Eva lá atrás pecaram, nós ficamos o quê? Desligados de Deus, né? Antes, Adão e Eva, eles tinham contato direto com Deus, mas aí eles pecaram e ficou desligado. E Jesus é essa ponte que liga novamente. Percebe? Só que você só será ligado, como ele fala para Pedro, você vai ligar e desligar, porque você vai anunciar. E aqueles que acreditar, você também tem a chave. Porque aquele que acreditar que o único salvador da sua vida, que já salvou os seus pecados, mas que você tem que crer para que você possa receber esse merecimento, você tem que crer. Aquele que crê já é salvo. Percebe? Então, aquele que crê será ligado. Aquele que não crê, automaticamente já vai estar desligado. É isso que Jesus quer colocar aqui para nós. Né? Então, ele dá para Pedro, ele dá para mim, ele dá para você essas chaves. Porque para aqueles que você levar a palavra e que a pessoa acreditar que Jesus é o Filho de Deus, como Pedro falou, você vai ser essa pedra. Você vai ser essa luz. Você vai ser e vai ter essa chave nas suas mãos. Porque você vai ligar e desligar. Mas é você que vai ligar e desligar? Não. É a pessoa. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você está ligado. Você já se ligou com o Pai. Se você não crer, se você não quiser acreditar que Jesus é o Filho de Deus, e você seguir aquilo que Jesus falou, automaticamente você está desligado. Então, qual é o poder que Pedro tinha de levar, que tinha a chave de ligar e desligar? Era o poder de levar a palavra, e que as pessoas, assim como nós estamos fazendo hoje, que nós temos que fazer hoje, porque é esse o nosso propósito que nós viemos nessa terra, né? Para a gente poder herdar o reino, nós temos que mostrar esse reino, viver esse reino e levar esse reino para as pessoas. Percebe? A nossa missão qual é? Que importância tem a nossa missão? Então não é a missão só do padre, só do papa, só dos bispos, não, é a missão de todos nós. Mas de pregar a verdade, porque a verdade nos liberta. E daí a gente vai concluindo aquilo que a gente já viveu até hoje, o que a gente, né? Mas a verdade vos liberta e ponto. Para ficar mais claro ainda esse texto, eu vou ler para vocês uma epístola escrita pelo próprio Pedro, né? As cartas de Pedro. 1 Pedro 2, 4 a 10. Então, vamos lá. 1 Pedro 2, 4 a 10. Aproximam-se de Jesus, aproximem-se do Senhor.
a pedra, entre vírgulas. Aproximem-se do Senhor. Ele vai explicar quem é o Senhor. A pedra viva, rejeitada pelos homens. Tá lá, tá? Em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 10. Aproximem-se do Senhor, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas acolhida e preciosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, vocês também, como pedra vivas, olha, Pedro dizendo para nós. Tudo bem que ele está dizendo aqui para as pessoas, né, que ele está escrevendo a carta aqui, se a gente for ver lá no começo, ele está escrevendo a carta para aos que vivem como estrangeiro, né, que é aqueles que estão distantes, lá da Ásia Menor, da época, né, mais ou menos, acho que 60, né, depois de Cristo, que essa carta foi escrita, mas ela foi, né, enviada, né, depois, mais ou menos uns 60 depois de Cristo. Então, continuando, do mesmo modo, vocês também, como pedras vivas, vão entrando na construção do templo espiritual e formando um sacerdócio santo destinado a oferecer sacrifícios espirituais que Deus aceita como meio de Jesus Cristo. Vocês percebem aqui quando ele fala assim, ó, que vocês, como pedras vivas, vão entrando na construção do templo espiritual. O que é o templo espiritual? Quando Jesus partiu, ressuscitou, morreu, ressuscitou e foi elevado aos céus, ele disse que ia enviar para nós o Espírito Santo, para que a gente não ficasse sozinhos. E o Espírito Santo ele enviou para onde? Para dentro de cada um de nós, dentro do nosso coração. Então, o Espírito Santo, ele não está dentro de um templo de 4 paredes. Ele não está. Ah, mas como não? Ele não está no sacrário da igreja? Tá. Quando você estiver lá. É forte isso. É forte. Porque a Arca da Aliança no passado, ela era a presença. E Deus falava através da arca, falava com os profetas, falava com os reis, falava com Moisés, falou com Abraão, Deus falava. E Jesus hoje, depois que ele partiu, ele nos deixou o Espírito Santo para que... Hoje, quando eu comecei essa live, eu falei o quê? Eu falei que eu ia falar aquilo que eu tinha escutado, que eu tinha ouvido de Deus falar para mim hoje, de manhã, que eu precisava falar sobre isso. E me revelou tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. Então, quando eu digo que Deus fala pra gente. E a gente é só a gente querer escutar. Porque ele falou, não vou deixar vocês sozinhos. Então, perceba. Jesus, eu não tenho que, na verdade, ir lá no sacrário da igreja para conversar com Jesus. Porque ele está aqui dentro de mim. Mas isso não significa que eu não deva ir lá. Porque ele está lá quando você está lá. Mas quando você sai, ele não fica. A arca, Deus ficava. Porque as pessoas iam lá conversar com Deus. Mas Jesus não. Ele sai junto com você. Ele não fica lá. Ele não está preso no templo. Ele está dentro de cada um de nós. E quando a gente for orar, no interior do nosso quarto, é no interior do nosso coração. Se eu acho que lá na igreja é para mim um lugar melhor para mim, ótimo! Vai lá. E lá ele está. Porque você está lá. Mas quando ele sai com você. Quer dizer, quando você sai, ele sai com você. Porque ele está dentro de você. Ele está dentro de mim. Ele está dentro de cada um de nós. Isso é uma verdade. E isso é para valer. Por isso ele fala aqui, ó.
templo espiritual. Templo espiritual dentro da gente, dentro do nosso espírito. Não fala templo de paredes. Percebe? Então ele fala assim, templo destinado a oferecer sacrifícios espirituais que Deus aceita por meio de Jesus Cristo. Porque foi Jesus Cristo que nos mandou o Espírito Santo. Espirituais. De fato, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, Jesus. Quem nela acreditar não ficará confundido. Ligar e desligar. Percebe? Mas sou eu que me ligo ou desligo. A partir do momento que eu estou fazendo essa live, que eu estou falando com você, de repente você vai cair em um monte de fichas e você vai falar, puxa, mas até hoje eu não tinha pensado nisso. Ótimo. Então creia mais em Jesus, acredite mais em Jesus, porque aí a sua chave está ligando lá no céu. E aí você vai saber que você também veio para anunciar, que você também veio para falar sobre esse Jesus maravilhoso que veio para nos salvar, veio para nos religar com o Pai. Só que para isso nós temos que acreditar. E o que é acreditar? É acreditar, é a gente mesmo não ver, crer que é verdade, mesmo não tendo visto. Acreditar, ter fé, é você acreditar que já aconteceu aquilo que ainda não aconteceu, por exemplo, que você quer que aconteça na sua vida, como se já tivesse acontecido. Aquilo que nós sabemos de Jesus é pelas Escrituras. Mas nós acreditamos. Porque é fato. Mas tem gente que não crê. Infelizmente. Né? Então, quanto mais pessoas crerem na palavra, crerem em Jesus, mais pessoas salvas terão. E quantas pessoas não estão sendo salvas porque eu não estou abrindo a minha boca? Ah, mas eu não sei. Eu também não sei. Eu também não... Sabe, eu tô falando aqui com vocês, tá vindo, o Espírito Santo tá fluindo, tá falando, e eu tô falando com vocês. Porque as migalhas que você tem pode ser o banquete de muitos. As migalhas que eu estou falando para vocês aqui pode ser o banquete para muitos de vocês que vão ouvir essa live. Percebe? Então ele disse assim, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Quem nela acreditar não ficará confundido. Isto é, para vocês que acreditam, ela será um tesouro precioso. Para os que não acreditam, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Porque aqueles que não acreditam, eles tropeçam. Pode perceber, as pessoas que não acreditam em Deus só vivem fazendo besteira, só vivem fazendo tolices. Nós estamos estudando os provérbios, e vocês que estão estudando provérbios comigo, se vocês prestarem bastante atenção nesse texto, vocês vão entender. E o quanto nós falamos do tolo, do insensato, que não tem sabedoria. O tolo e o insensato, eles vão fazendo sempre as mesmas coisas. É a mesma coisa a pessoa que rouba. A pessoa que rouba, ela acha que nunca vai ser pega. Inclusive, hoje nós estávamos falando do Pablo Escobar, né? Pra quê? Roubou tanto, traficou tanto, tantos milhões e milhões de dinheiro que ele teve. Pra quê? Pra que no final você sabe, deixa de ser tolo. Todo aquele que rouba, todo aquele que trafica, todo aquele que faz o mal vai ser vencido pelo mal. E todo aquele que faz o bem só vai encontrar coisas boas. Mas não é que seja fácil. Jesus falou que não ia ser fácil. Mas vai vencer porque ele venceu. Só de você acreditar. Você já vai começar a falar, você vai começar a falar mesmo do seu jeito, do como falar, como eu estou falando aqui, de qualquer jeito. Escuta a voz de Deus e comece a falar para as pessoas que não conhecem nada. Como eu disse, as migalhas podem ser o banquete de muitos.
E aqueles que não acreditam tropeçam. Não seja, busque sabedoria, porque a sabedoria é que nos vai levar ao Pai. Que nos vai dar entendimento e sabedoria. Essa sabedoria vertical. A sabedoria vertical é a sabedoria que vem do céu. E a sabedoria horizontal é a sabedoria que a gente tem aqui na Terra. O entendimento, o conhecimento, a inteligência que vem de um do outro, que a gente vai estudando, né? Dos livros que a gente vai estudando. Agora, a sabedoria vertical não. Conforme eu estudo mais aqui embaixo, mais sabedoria vertical vem de Deus pra gente. E eu tenho que ter as duas sabedorias. A sabedoria humana e a sabedoria divina. Para que eu possa ser um verdadeiro, né? Um verdadeiro cristão que possa levar a palavra. Mas para isso eu tenho que ter essas duas sabedorias para que eu possa entender e que eu possa viver. Porque não é só falar. Nós temos que viver. Né? Então percebe nessa palavra aqui de Pedro a importância de próprio Pedro colocando que ele não é a pedra angular, que Jesus é a pedra angular. E sobre essa pedra edificaria a minha igreja. O que Jesus quer dizer com isso? Sobre essa verdade, sobre que eu sou Jesus, eu sou a pedra angular, eu edificarei a minha igreja. Quem é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo não é um templo, gente. A igreja de Cristo não é a católica, a igreja de Cristo não é a pentecostal, a igreja de Cristo não é a quadrangular, não é a presbiteriana. A igreja de Cristo somos nós. Cada um de nós, a igreja de Cristo. O templo que nós, né, conhecemos, o templo que nós conhecemos, ele é para quê? Para nos aproximar mais da verdade e aproximarmos mais de Deus. Esse é o templo. E que nossos templos não sejam como os templos de Jesus, que Jesus falava assim, eles falam, mas não praticam. Vocês, portanto, prestem atenção no que eles falam e pratiquem o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Jesus dizendo lá do templo da época dele, tá? Então, se Jesus estava dizendo isso lá, a gente tem que parar para analisar. A igreja está me levando, o templo, né? Está me levando cada vez mais a chegar próximo de Cristo, perto da verdade? Ótimo. Se não está, eu preciso que as pessoas conheçam a verdade. Porque a verdade só que nos liberta, gente. É a verdade que nos liberta, é a verdade que nos leva ao Pai. Percebe? Eu não quero aqui criar atrito de jeito nenhum criar atrito com nenhuma igreja, com nada, com ninguém. Não, de jeito maneira. Não é isso a minha intenção. A minha intenção é que nós sejamos livres. Não vivemos sobre o jugo de lei, porque a lei nos condena. Tem muitas coisas aqui que a gente poderia falar, fazer sobre outros textos bíblicos, né? Mas aí iria ficar muito longa essa mensagem, essa live. E eu gostaria de falar uma mensagem que é muito importante, acho que vai demorar mais um pouquinho aí, mas a gente vai, né, ter um pouquinho de paciência e ouça, mas ouça mesmo, de verdade. Todos nós, gente, todos nós somos portadores da boa mensagem, porque Jesus nos mandou ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, todos, não é só, não, ele não deu prioridades para ninguém, ele deu para todos, e inclusive, se você falar assim, mas eu sou pecador, Jesus, quando ele morreu por mim, ele morreu por você, para salvar os nossos pecados. E esses nossos pecados, você já nasceu livre deles. Antes mesmo de você nascer, ele já tinha vindo. E já tinha levado todos os nossos pecados. Agora, só me resta saber o seguinte. Eu vou querer ficar realmente livre desses pecados que Jesus já levou? Ou eu vou querer ficar falando da minha vida que eu tenho pecado, porque eu sou pecador, porque eu não mereço isso ou aquilo? Negando uma salvação que Jesus já nos deu.
E ele só disse que para que a gente possa herdar o reino dos céus, basta crer nele. Então é isso que eu estou querendo que você acredite. Nossos pecados já foram perdoados. E a partir do momento que você sabe que Deus fez isso, o que eu tenho que ter por Deus? Eu tenho que ter temor. Eu tenho que ter temor a Deus. Eu tenho que temer a Deus. Isso aqui é temer a Deus. É amar Ele do fundo do coração. Com toda a minha alma, com toda a minha inteligência. É temer a Ele. Porque Ele me ama. Mas não ter medo dEle. Porque o medo nos afasta dEle. Percebe? E a lei quer nos colocar medo. Por que eu digo a lei quer nos colocar medo? Quando a gente vai educar uma criança, a gente fala assim, isso é tão mal, gente. A gente fala assim, não faça isso que o Papai do Céu não gosta. Você errou. Olha que coisa feia que você fez, o Papai do Céu está triste. O que você tem que saber? Você e também a criança que você vai educar. Mesmo quando você erre. Mesmo quando você caia. Mesmo assim, Ele vem, te ergue e te levanta. Porque Ele te ama. Quando eu temo a Deus, não significa que eu não vou errar. Que eu não vou pecar. Pode ver nas passagens anteriores quantos erros, quantos pecados que as pessoas tiveram. Davi, por exemplo. Mas o que ele tinha era um coração que não era dele. E Deus veio o quê? Veio o nosso coração. Porque é ali que Deus habita. E é onde que ele vê, o que ele vê? O que ele mais vê na gente é o coração. Isso não significa que eu não vou pecar, que eu não vou errar. Mas Deus que me ama, Ele não me julga. Pelo contrário, Ele veio para salvar, não para julgar. Ele veio para nos transformar. E eu quero terminar aqui a nossa live com a passagem da Samaritana. Para você acreditar mais ainda que nenhum pecado. Quando você realmente se arrepende. Teme a Deus porque você se arrepende. Que Deus não te perdoe. Que Deus não te reconstitua como filho. Porque Ele nos ama. Por amor, Ele deu o seu próprio filho. Para nos salvar. Então você já está salvo. Basta crer. E temer a Deus. Temer a Deus para a gente não cair em tentação. Porque o próprio Jesus disse que nós cairíamos em tentação. Ele ensinou a rezar o Pai Nosso. E pediu para a gente que não nos deixe cair em tentação. Então eu vou ler esse texto da Samaritana. A Samaritana está em João 4. Vamos lá. João 4. De 4 a 42. Eu não vou ler todo ele aqui. Mas eu vou dar umas pinceladas aqui. Né? João 4, de 4 a 42. A história da Samaritana todo mundo conhece, né? E Jesus, ele atravessou a Samaria para ir para Galiléia. E vocês sabem que a Samaria e os judeus não se bicavam, né? Tanto é que os samaritanos, né, eles eram punidos de ir no templo porque era samaritano, não podia se juntar com os judeus, certo? E Jesus vai para Samaria, ele quer passar para Samaria, justamente por quê? Porque ele quer se encontrar com a samaritana. Então, a samaritana não é pecadora, mas não foi para isso que ele veio. Os bons, os são, precisa de médico? Para pensar, gente. Não vamos julgar as pessoas, não vamos condenar as pessoas. Jesus busca aquelas pessoas mais pecadoras, porque foi para essas que ele veio e é para essas que nós, quando nós também pecamos, nós temos que temer a Deus e voltar a Deus. E quando nós não estamos em pecado, temos que ajudar as outras pessoas que de repente estão e pregando. A gente não sabe quem tá, quem não tá, mas a gente vai anunciando. Quando Deus fala pra gente, anuncie, não deixe de anunciar.
Então Jesus passou pela Samaria porque ele sabia que ia encontrar a samaritana. Então ele chegou numa cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó, né? Jacó lá, lembra de Jacó, Esaú, Jacó, filho de Isaac, né? Jacó, que teve os 12 filhos, que foi, né? Que foi das 12 tribos, certo? Então Jacó tinha construído um poço e tinha dado para o seu filho José. Aí ficava a fonte de Jacó. Jesus estava cansado da viagem, então ele se sentou neste poço ao meio-dia. Perceba, ao meio-dia. Gente, um sol escaldante de deserto. Meio-dia, uma mulher sozinha buscar água no poço. Por que ela ia sozinha buscar água no poço? Porque é meio-dia. Sendo que as mulheres iam em fileiras todas de manhã, enquanto o sol ainda não estava quente. Por que ela ia meio-dia? Porque ela era pecadora. Ela não se achava digna de ir com todas as outras mulheres. Por quê? As fofocas. As fofoqueiras. Né? É uma coisa que Deus abomina. As fofocas. Porque a fofoca leva à morte. Crucifica as pessoas. Então ela não ia junto com as mulheres para evitar de escutar coisas dela. Por quê? Ela sabia que ela era errada. Ela já tinha tido 5 maridos. Ela estava com um que não era seu marido. Era o 6º. Mas ela encontra um 7º, que é a perfeição. O 7º esposo. Quando a gente vê lá as mulheres das lâmpadas que Jesus conta a história, as virgens prudentes das lâmpadas, ela estava esperando quem? Ela estava esperando o noivo. Então Deus, Jesus, é o esposo. E nós somos as noivas. Todos nós somos, homens e mulheres, somos noivos de Cristo. Percebe? Nós temos que ser prudentes. Então, veja, ela estava com 5 maridos, já tinha tido 5, estava com o 6º, que não era seu marido, e ela encontra o 7º. Tudo bem que não é marido, mas ela é a noiva que Jesus queria conhecer. Vamos dizer assim que ele é o 7º que ela conhece. E é esse que vai dar a plenitude. Então ela chega ao meio-dia justamente porque ela não queria ir junto com as outras mulheres, porque as outras mulheres já iam criticar e a condenar mais ainda, além daquilo que ela já sabia que ela era. Né? Mas o que ela estava? Por que ela queria ser assim? Será? Vamos ver o que Jesus fala aqui. Então chegou a mulher para tirar água e Jesus disse para ela, dê-me de beber. Aí a samaritana perguntou assim, como é que tu, judeu, porque ela na cara, né, conhecia, pedes de beber a mim, que sou uma samaritana? Porque eles não se conversavam. Então Jesus respondeu, olha gente, que legal. Jesus respondeu, se você soubesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria. Ou seja, você é que me pediria. E ele daria a você água viva. Água viva. Até aí ela não entendeu. E a mulher disse a Jesus, Senhor, não tem nem balde. O poço é fundo. De onde você vai tirar água viva? Porque ela estava achando que era água, né? A água que alimenta o corpo. Corpo, matéria. Certamente não pretende ser maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço, no qual deu de beber para seus filhos e animais. E Jesus respondeu, quem bebe desta água vai ter sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu vou dar, esse nunca mais terá sede. Olha só o que ele disse. Mas aquele que beber da água que eu vou dar, nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna.
para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água. Olha, até então, a hora que ela acreditava, para que eu não tenha mais sede e não tenha que vir aqui tirar. Ela estava achando então que era aquela água, né? E Jesus disse à samaritana: vá chamar o seu marido e volte aqui. Agora pegou. Aí é que ela fala? Ela não omitiu, não. Olha só o que ela fala. Eu não tenho marido. E Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido. De fato, você já teve 5, e o homem com quem está hoje não é seu marido. Ela, ai, o outro fofoqueiro aí, ó, né? Ela já pensa, né? Ai, o outro fofoqueiro aí, pelo amor de Deus, veio meio-dia aqui tirar água e ainda me aparece um fofoqueiro. Nisso você falou a verdade, ela fala. A mulher então disse a Jesus: vejo que você é um profeta. E os nossos pais adoraram a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde devo adorar, onde se deve adorar. E Jesus disse, olha o que Jesus disse, gente, por isso que quando eu disse para vocês lá da igreja, do templo, preste atenção nisso aqui. Ah, mas eu não preciso ir mais no templo? Claro que deve. Lógico que deve. Você deve sim. Mas você deve ir, mas com a verdade, né? Sabendo da verdadeira verdade. Para transformar, para mudar. E levar a palavra para transformação para aqueles que não enxergaram ainda. Olha o que Jesus fala. Mulher, acredite em mim. Está chegando a hora em que não adorarão o Pai, nem sobre a montanha que ela estava falando, que era onde estava o poço, e nem em Jerusalém, que era o quê? O templo. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Até aí tudo bem. Jesus é judeus? Veio de judeus, né? Mas está chegando a hora, e é agora que Jesus fala, em que os verdadeiros adoradores, presta atenção nisso, verdadeiros adoradores, vão adorar o Pai em espírito e verdade. Porque são estes os adoradores que o Pai procura. Nem no monte, nem no templo, mas adoradores em espírito e verdade. Aqui, dentro de cada um de nós. Nós somos a igreja de Cristo. Tá? Não é no templo que eu vou adorar a Deus, mas é no templo que, se eu for adorar a Deus, ele vai estar. Porque ele vai estar comigo. Percebe? Aí a mulher disse: eu sei que vai chegar o Messias, né? Aquele que deve se chamar Cristo. E quando chegar, ele vai nos mostrar todas as coisas. E Jesus disse: olha, gente, meu Deus, eu me vejo nessa mensagem, eu me vejo nesse momento. Jesus falando assim: esse Messias sou eu. Olha que lindo. Esse Messias sou eu. Que estou falando com você. E aí? Aí ela volta, cata o balde, enche o balde de água, vai embora para casa. É assim que ela faz? Nisso os apóstolos chegam. Veja, os apóstolos que já andavam com Jesus fazia um tempo, que Jesus mandou eles buscar comida justamente para ele ficar sozinho com a samaritana. Os apóstolos chegam tudo eufórico, né, com comida. Quem estava atrás dos apóstolos? Tinha alguém? Não. Eles foram buscar literalmente alimento para o corpo. Mas ela tinha recebido ali o quê? Um alimento para a alma. Jesus já entrou dentro do coração dessa mulher e ela já virou uma adoradora em espírito e verdade. Ela larga o balde lá, ela larga o cântaro lá e ela sai correndo para a cidade. Olha a pedra!
Ela sai correndo para a cidade, uma pecadora com 5 maridos, vendo com o sexto, mas ela encontra um sétimo homem que a muda completamente a sua vida, porque ela acreditou. Eu sou o Messias. Não precisou ele ficar insistindo com ela sobre isso. Percebe? Olha a maravilha, é uma pecadora. Tá bom para você? Mas Jesus falou: você é pecadora. Sai para lá. Jesus contou para ela: eu sou o Messias, e ela acreditou. E se você continuar lendo, você vai ver que ela largou lá o balde e saiu correndo. E eles ficaram mais um pouco ali. E essa mulher vai. E essa mulher vira uma pedra. E essa mulher anuncia: eu conheci o Messias, ele falou tudo sobre mim. E as pessoas começaram a acreditar nela também. E quando ela volta pro poço para pegar o balde dela, ela volta com um monte de gente junto com ela. Percebe? É isso que Jesus está falando para mim, para você. Não importa o seu passado, o teu passado não te condena. O teu presente também não te condena. A não ser que você fique querendo se condenar. A partir do momento que Jesus já te salvou. É só crer nele. Eu sou o Messias, ele disse para a samaritana. E ela acredita. E ela vai. E ela anuncia. E ela grita. E ela traz um monte de gente. Deixa eu ver se eu acho aqui o pedacinho que fala aqui. É que eu não marquei. Mas se você continuar lendo essa parte da samaritana de João 4, né? João 4:4 até o 42, então você vai encontrar, né? Aqui, ó. No 39 para frente vai falar: muitos samaritanos da cidade acreditavam em Jesus por causa do testemunho que a mulher tinha dado. E ele me disse tudo o que eu fiz. Os samaritanos então foram ao encontro de Jesus e lhe pediram que ficasse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. 2 dias Jesus ficou anunciando para os samaritanos, aqueles que os judeus têm o ranço. E Jesus fica 2 dias. Mas fica 2 dias por causa dos apóstolos? Que foram buscar comida e trouxeram um monte de gente atrás deles? Ué, mas não eram os apóstolos que já estavam com Jesus, né? Mas foi ela, gente. Ela que sentiu tocada no coração. Foi ela que sentiu aquilo que Jesus fala, que vocês serão os verdadeiros adoradores. Percebe? Você tem que anunciar, eu tenho que anunciar, porque nós precisamos buscar pessoas para conhecer Jesus. Então não está nem no templo, não está nem na montanha, mas está aqui, dentro de mim. A igreja de Cristo sou eu. Nós somos a noiva de Cristo. Cristo é o nosso noivo. E Cristo é o homem que nos liberta. É o Filho de Deus vivo. O Messias. É aquele que anunciou para a samaritana. E ela foi e trouxe um monte de gente com ela. Porque eles também acreditaram nela. Percebe? Então é uma corrente. Jesus, a gente conhece a palavra através da Bíblia. Jesus nos diz que nós somos uma pedra, né? Porque nós também temos que ter essa pedra dele dentro de nós para levar para as outras pessoas, mas ele é a pedra angular. Aquilo que Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Esta é a revelação. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? Jesus. Jesus. Essa é a verdadeira pedra, a pedra angular, que serve de tropeço para aqueles que não creem. Mas porque Pedro teve a revelação de Deus, que ele era o Filho de Deus. A samaritana teve a revelação do Filho de Deus porque ela acreditou. Mas podia estar
ser qualquer um ali que falasse, eu sou o Messias. Mas ela acreditou. Mas essa crença dela veio porque o Pai permitiu. Né? Porque o Pai permitiu. E Ele nos permite. É só a gente acreditar. A partir do momento que ele acredita, porque a fé vem de quem? De Deus. A fé é em Deus. Então, se eu acredito, eu já estou salva. Porque Ele já me salvou. Mesmo que eu venha a errar. Mas se o meu coração se arrepender, assim como os outros, tantos, se você ler a Bíblia, você vai ver que tantos outros erraram. A lei nos condena. Jesus não. Lembra do jugo, lembra do fardo. Jesus não nos condena, pelo contrário, Ele nos quer livres, salvos. Porque Ele já fez isso, Ele já nos salvou. Então vamos ser um Pedro na vida, vamos ser uma samaritana na vida. Não precisamos errar tanto. Se a gente errar, nunca erre nos mesmos erros, né? Que é tolice. E busca sabedoria. E um convite para você. Leia Provérbios. Leia cada dia um Provérbios. Comece sempre no dia 1º, se você quiser começar hoje, já é dia 2. Leia o 1º e o 2º. E continua daí para frente, cada dia você lê um. Você vai adquirir muita sabedoria. Você vai ver quantas coisas boas que tem ali que você vai adquirir sabedoria. E convido você, no dia 10/10, na próxima quinta-feira, só confirma se é 10/10, na próxima quinta-feira, você que é do Antônio de Conta e você que não é, lá no Antônio de Conta, no centro comunitário, nós vamos começar um estudo sobre Provérbios, desde o 1º capítulo, tá bom? E eu convido você, e eu espero aqui que esses textos, que essa mensagem tenha te aberto a mente, tenha te esclarecido, sabe? Não é para você fugir de nada, muito pelo contrário, é para você entrar mais profundo, ser uma pedra realmente, uma pedra de tropeço para muitos que não queiram se salvar, né? Porque Jesus já nos salvou, mas nós precisamos crer. Então que você seja essa pedra, essa pessoa forte, essa fortaleza. E eu quero aqui abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar seu trabalho e dizer que você é um filho muito amado, uma filha muito amada de Deus, aquele que nos fez com muito carinho, com muito amor, que nos escolheu e nos chamou pelo nome mesmo antes da gente ter vindo ao mundo. Ele usou os nossos pais biológicos, porque nós precisávamos vir de um, assim como ele veio de Maria e José. Nós também viemos dos nossos pais e nossas mães, mas nós somos filhos amados de Deus. E Ele nos quer que a verdade nos liberte. O medo nos aprisiona, a lei nos leva ao medo, Jesus nos leva à liberdade. Jesus nos leva à verdade e a verdade nos liberta. Aquele que tem medo é porque não conhece o verdadeiro Deus. Não tenhamos medo. Não medo de Deus. Medo de outras coisas, a gente pode até ter um certo receio. Mas medo de Deus, não. Não tenha medo de Deus. Tenha temor a Deus. Tema a Deus. Porque Ele pode nos matar. Ele já matou o inimigo. Não tenha medo do demônio, não tenha medo do Satanás. De forma nenhuma. Porque esse Deus já acabou. Já aniquilou com ele. Tenha medo de Deus, né? Medo não. Tenha temor a Deus, que ele aniquilou o Satanás. Então não tenha medo do Satanás. Tenha medo daquele que pode matar a nossa alma, se a gente não acreditar. Se a gente não acreditar. É simples assim. Eu creio em Jesus que veio aqui, que nos salvou, que morreu por mim, por você. Então, eu temo esse Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é o nosso Deus, Ele é criador de tudo que você vê. Inclusive agora está caindo uns pingos de água. Olha que maravilha, gente. Que essa chuva venha mesmo abençoada. Então fique aqui o meu carinho, o meu abraço, né, para você, o meu beijo carinhoso. E que esse amor de Deus transborde em nossas vidas para que a gente possa cada vez mais levar essa palavra, anunciar essa palavra para as pessoas que queiram realmente acreditar que Ele é o verdadeiro Messias. E eu peço a você, não se cale, não se cale, porque as nossas migalhas são os banquetes de muitos. Um beijo.